Aí, beleza. Melanie, quer começar? Quer que eu comece a apresentação? O que que você quer? Por onde você quer ir? Eu acho que é muito, assim, primeiro a gente tem que agradecer as pessoas que estão aqui, porque é muito difícil a gente manejar hoje em dia as agendas, os tempo está virando artigos de luxo mesmo, desejo então nem se fala. Então, quando a gente tem pessoas aqui que estão com tempo e desejo para colocar para jogo, a gente tem que agradecer muito, né? Ah, a gente já estava pensando há bastante tempo nessa questão da supervisão, é uma questão que a gente sabe da importância para a formação, mas a gente acaba, quando procura bibliografia, a gente surpreendentemente acha pouca coisa. Se a gente for comparar a outros, ah, a outros nós, assim, psicanalíticos, a gente acaba achando pouca bibliografia. E mais ainda, pouca discussão sobre, né? Fala-se muito sobre a transferência, assim, em termos de quando a gente vai palestra, workshop, curso, a coisa falar sobre supervisão, uma coisa é fazer a supervisão, né? E outra coisa é falar sobre, fala-se muito pouco supervisão, né? Então a gente já vinha falando, já vinha com muito desejo de fazer alguma coisa sobre isso, e a gente frequentou alguns grupos também, enfim. E aí a gente pensou em fazer um encontro sobre supervisão, falando um pouco sobre supervisão, e depois apresentar a ideia que a gente tem, que é uma ideia para acolher principalmente quem está em início de clínica e informação também, né? Então, eu acho que parte das pessoas conhece o Manuel já, parte das pessoas me conhece um pouco, eu não sei, talvez a gente devesse se apresentar. Emanuel, você quer começar? Pode ser? Pode ser, pode ser. Só pegando um gancho que a Melanie está dizendo, gente, que isso é muito legal, é assim, quando a gente foi trazer essa ideia da supervisão, obviamente, a gente está num percurso já e a gente está sempre em supervisão e a gente trouxe ideias de supervisões que a gente já participou, grupos de supervisão, supervisão individual. Tem uma questão que ficava um vazio mesmo, acho que para mim e para Melanie a gente discutia de vez em quando, pô, fui no congresso tal e nada é falado sobre a supervisão. Vou numa outra palestra, nada é falado sobre a supervisão e o quanto a supervisão é importante. A supervisão é algo que a gente sabe muito bem sobre o tripé, etc., mas a gente falou, bom, primeiro que a gente quer trazer a supervisão para perto e que a gente exercite essa comunidade, que a gente comece a criar um corpo de uma comunidade que possa estar a fim de ouvir sobre psicanálise, mas comunicar sobre os casos. Isso vocês vão percebendo da forma que a gente vai trazer aqui hoje, o quanto é difícil para nós, analistas, comunicarmos casos que estão na nossa clínica, que são angustiantes para nós e tudo mais, né? Então, foi mais ou menos essa ideia que eu e a Melanie, a gente está querendo idealizar e a gente trouxe para um grupo interessante até. Bom, eu estou no percurso de psicanálise aí há 14 anos, então algumas pessoas que estão aqui me conhecem, né? Vi aí que o Gui entrou, a Angélica, a El, que a gente tem uns contatos. É, Fiz uma primeira formação aqui em Campinas, depois fiz uma outra formação na região de Vinhedo, e depois fui fazendo uns seminários de Lacan na Unicamp, e depois atualmente estou fazendo uma formação em parentalidade e psicanálise, mas a minha linha de estudos foi para essa linha da parentalidade, e eu gosto, porque acho que toda clínica, todos os casos vai reverberar um pouco da parentalidade e psicanálise, então a gente vai ter uma cutucada aqui minha, eu gosto desse lado da parentalidade, e percurso de psicanálise, a gente está falando de 14 anos. Estou com clínica, minha clínica ela tem um lugar mais de puerpério e parentalidade, uma clínica mais da maternidade, mas a escuta da clínica ela vai fazendo com que a gente crie corpo aí. Eu acho que isso que é legal do nosso grupo para trocar essas figurinhas. Até foi essa a ideia que até o nome partiu da Melanie, assim, a gente ficou pensando, a gente falou outras visões sobre o mesmo caso. Quando nós, analistas, levamos o nosso caso para uma supervisão, já é enviesado pelo nosso olhar. E a ideia nossa era trazer esse lugar de outras visões, outros olhares, sobre o mesmo caso, sobre uma mesma ótica, né? A gente pega casos de Freud que dá para trabalhar um monte, casos de Lacan que dá para trabalhar um monte. Então, esse é o percurso que eu estou fazendo em psicanálise aí. Então, clínica, trabalho com clínica todos os dias aqui na clínica. Então, eu e a Melanie, a gente participa de alguns outros grupos, né? Eu participo de um grupo de leitura junto com a Melanie.
Tem um outro grupo da Unicamp aqui que eu trabalho, que eu tô junto com esse pessoal. Então, assim, a gente está sempre em movimento com grupos de psicanalistas. Isso é muito legal, né? Sua vez, Melanie. Como é que tá o seu percurso aí? Pra galera entender um pouco. Eu tenho um percurso pouco comum. Na verdade, eu já era psicanalista há mais de uma década e depois fui fazer psicologia, porque na verdade venho da literatura, venho da Federal do Rio de Janeiro, de um percurso de linguística, letras, e aí fui para psicanálise, e aí depois veio a psicologia. Mas também já estive com criança e adolescente lá no HC um tempo, com o pessoal do corpo. Acho que como eu tenho um pouco mais de idade, Manuel, se eu for falar do percurso, mas eu já passei por quase por todas essas escolas e grupos ao longo desses 20 anos, né? Mas eu acho que atualmente o que acabo tendo bastante na clínica é o olhar muito da psicossomática, por causa da passagem pelo HC, muito da questão da linguagem, por causa da origem é, socir da minha formação inicial, né? E lacaniana. E muito interessada também nas questões dos adolescentes e jovens adultos, atualmente, aqueles que o pessoal da minha geração não cansa de falar, essa geração, que absurdo e tal. É onde está o meu maior interesse atualmente, são os adolescentes e jovens adultos. E é isso, eu acho que não vai ter como a gente não trazer um pouco, tanto eu quanto o Emanuel, da visão lacaniana, acho que pela formação da gente, né, e pelos interesses também. Mas acho que a gente pode começar um pouco falando. Emanuel, vamos dividir a tela, que a gente Vamos. coloca. Eu vou compartilhar aqui aquela um- parte. a gente coloca aí um guia aí para gente, né? Foi? Tá vendo, Melanie? Sim, Beleza. Manda ver, manda ver. lá pra vamos lá para um primeiro, lá mais para trás, né? Isso. Isso, perdão. Acho que para a gente poder falar um pouco de supervisão, a gente pode começar a pensar no histórico da supervisão, como é que surgiu isso, né? E, embora a gente saiba que Freud sempre precisou trocar muito através das cartas, tanto para Fliess quanto para outros psicanalistas, colegas, tudo, né? Ele trocava até com a Marta, né? Nas cartas que a gente, quando tem a chance de ler, é um barato, né? Mas a gente sabe que, de uma forma organizada, isso surgiu no Instituto de Formação de Analistas em Berlim, mais ou menos em 1920, de uma forma organizada, né? Era um instituto que tinha já aquela ideia de democratizar a psicanálise, então eles formavam analistas, eles queriam que a população tivesse acesso ao tratamento psicanalítico, e ali, mais ou menos na década de 20, naquele contexto de início de século, eles começaram a ter de forma organizada a supervisão. Mas tinha muito uma pegada de controle. Era uma pegada de, mas será que esses caras estão prontos mesmo? Então, a gente precisa ter algum controle para eles não começarem a fazer cagada por aí, enfim. Então, era uma coisa muito de controle em contexto alemão, né, em Berlim. É, e aí, a, a gente depois começa a ter na IPA essa supervisão de uma forma também organizada. Na IPA, para o candidato a analista começar a atender, ele tinha que ter já um supervisor na cola dele. E tinha uma coisa interessante que eles desejavam que passassem por vários supervisores, porque aí os candidatos analistas seriam submetidos a muitos manejos, a muitas visões, então ele deveria passar ao longo da formação por vários supervisores, né? Teve um pessoal que encrencou com esse modelo, porque ainda era um modelo muito de controle, de vamos ver se está fazendo direitinho, como é que é a conduta aí. Um pessoal da escola húngara, que é o pessoal do Ferenczi, né, que começou a questionar é, essa, essa questão de controle e começou a pensar que seria muito mais interessante e muito mais proveitoso se olhasse mais a contra-transferência do analista. Então, seria mais desejável
que não se ficasse tão preocupado com a performance, mas vamos olhar um pouco para o analista e como ele está se sentindo e o que que aquele, aonde que aquele caso pega nele, né? Tem um nome que é o da Vilma Kovacs, que vocês já devem ter ouvido escutar, já devem ter ouvido falar. Ela é uma, uma discípula do Ferenczi, né? E ela começou a jogar que talvez o lista do candidato que poderia fazer essa supervisão. E aí começou esse samba de que, mas o supervisor tem que ser um outro de fora ou o próprio analista. Foi Vilma Kovacs que colocou essa questão no samba, né? Acho que andando um pouco mais para frente, veio o Lacan com o retorno a Freud. E aí, o Lacan, nesse retorno, era muito mais comprometido com a coisa da verdade do sujeito. Portanto, ele ele brigava mais pela autonomia do analista, né? Aquela coisa do se autorizar, né? Então, ele se distancia completamente do modelo de controle e ele passa a querer bancar um modelo muito mais analítico, muito mais perto do que a gente conhece hoje como sendo o modelo de supervisão, né? É lógico que teve muita reação a essa forma como o Lacan via todo mundo, quer dizer, muita gente já sabe, né, de tudo que ele foi, do quanto foram contra um monte de coisa que o Lacan quis colocar, né, e rompimentos e barará. E aí, Valabrega começou a tentar bancar o tal do modelo da análise quarta. Análise quarta significa quatro pessoas, o próprio analisando, o analista do analista e o supervisor do analista. Então, nesse momento, para se opor a essa forma como Lacan estava começando a enxergar, entram nessa análise quarta, bancando essa figura do analista, né, justamente do supervisor, justamente porque ele escreve lindamente sobre essa zona surda que a supervisão procura localizar. Ele acredita que essa zona surda fala um pouco do início da análise do analista, como se nós, analistas, começássemos a análise. E lá naquele início, a gente optasse por um caminho ou outro, mas que ficasse lá no início algumas coisas para trás, ficam para trás. E aí, na hora em que a gente vai estar com analisando na frente, a gente acaba precisando de alguém que escute um pouco desse resto que ficou lá para trás na nossa própria análise, né? Então, para além daquele controle inicial, gente, a supervisão acaba tendo realmente uma importância fundamental na formação do analista e mais assim, na própria transmissão, na própria colocação do analista em vez de sujeito como objeto, né? Falar um pouco de hoje, como é que a gente vê? A gente tem três tipos de supervisão. Tem gente que faz supervisão com o próprio analista, tem gente que faz supervisão com um supervisor, e aí tem aquele supervisor acompanhando sempre, tem gente que faz a supervisão baseado no próprio caso, que também é uma opção. Por exemplo, você está lá, você já está um tempo de formado, e aí de repente pinta alguma coisa muito diferente do que você já vivenciou na tua clínica, e aí você leva o caso para um analista ali que você geralmente tem embaixo da manga ali para esse tipo de situação. Então, são essas três modalidades que a gente vê mais hoje, né? Se a gente for pegar um pouco do que o Quiné escreveu bastante, na verdade, sobre a supervisão, ele diz que o Lacan considera como uma superaudição, como alguém que está ali numa escuta estrangeira mesmo, escutando alguma coisa para além daquilo que, que você consegue enxergar no caso. E aí essa supervisão, né, essa superaudição, supervisão é até meio
meio equivocado, né? Porque se a gente está falando de escuta, a gente pode falar de uma super audição, né? Mesmo. Ela vai buscar aquele restinho de análise lá de trás que eu falei do analista, vai buscar fantasia, transferência, sintoma, angústias, porque embora seja não muito desejado que o analista tenha angústias, mas ele tem frente aos casos, né? E aí a supervisão é fundamental para tirar o analista do lugar de sujeito e voltar ele para o lugar de objeto, né? Enfim, e uma coisa importante da gente falar é que supervisão não é aula. Supervisão longe de ser aula, né? Supervisão, é, embora o supervisor não seja professor e não seja uma aula, ela tem uma função didática assim muito particular, né? Que não é necessariamente aquilo que está sendo dito pelo supervisor, mas aquela operação que você está fazendo ali, do que você escutou do analisando, do que você escutou do supervisor, né? Aliás, esse nome supervisor é até um pouco complicado, né? Porque se a gente for pensar na, no conceito de supervisão que a gente banca hoje em dia, que é esse conceito mais analítico do Lacan, supervisor parece, né, o encarregado de fábrica. Então já é um significante meio diferente, assim, né? Mas enfim, E é, coloca, né, Melanie, acho que isso é legal, e que coloca o uhum, outro que está dizendo como alguém inferior, né? uhum, Alguém, esse supervisão é alguém que supervisiona tudo isso. E acho que sim, esse pode, pegando todo o histórico que você trouxe, pode ser visto de outra forma, né? É apenas mais um que escuta sobre aquilo, sobre aquele caso, sobre o que aquele caso tem também que reverbera do próprio analista. Acho que isso é muito legal da gente pensar, né? É muito legal da gente pensar que o que reverbera na supervisão, por isso que, né, as formas que você mencionou aí, dos tipos de supervisão, hoje em dia cada vez mais, não, se ele é o seu psicanalista, ele não é o seu supervisor, mas tem gente que faz, tá tudo bem, né? uhum, Sim, são métodos. Por quê? Porque o seu supervisor vai te ouvir do lugar do supervisor, não do lugar do analista. Então, isso é legal da gente tentar trazer para esse grupo algo além do que é supervisionar os casos, né? É para a gente olhar os casos, mas que tem um olhar de quem está de fora, mas não num olhar de julgar. Eu acho que isso é muito interessante que a gente fala, né, para a psicanálise, principalmente para nós psicanalistas, a gente fica com receio. Começo de clínica, meio de clínica, um bom percurso de clínica, a gente fica com receio de fazer colocações por um receio do que um outro analista mais experiente, com mais tempo de casa, possa pensar sobre o meu caso. Tá vendo? O manejo está errado. E aí eu acho que é muito importante isso. A gente vai bater muito nessa tecla. Não é um manejo errado, é um manejo. Vamos pensar sobre esse manejo. Pode ser que a gente, em algum momento, fez um percurso que pode ter dado reverberou algo diferente no paciente. Aí acho que, né, Melanie, é isso que a gente ficava trazendo, assim, bom, como é que a gente levanta um caso nosso para psicanalistas de muitos anos? Ai, acho que eu não vou falar muito isso, acho que eu tenho receio. nossa, o É, início de clínica, início o de início de clínica. clínica, os primeiros 10 anos de clínica, a gente fica É, assim, para se colocar, né, sim, nos sim. grupos e E isso a gente fica morrendo de medo, né? Morrendo de receio. Será que estamos num percurso certo, errado? Enfim, né? Acho que é um pouco isso aí, né? Desculpa, só preciso de um parênteses aí, viu, Melão? Não sei se você estava. por pensar no Freud resolvendo escrever para o Fliess, é lógico que não havia uma posição aí, né, de Freud falar, ai, deixa eu procurar aqui alguém que saiba mais. Não, era uma troca, era um outro olhar, era uma outra escuta, uma outra, né? O Freud, ele não estava achando que se ele perguntasse para o Fliess era né, um supervisor, um que estava hierarquicamente acima. Era uma troca, né? Era uma outra visão. Deixa eu ver o que que o Fliess me fala disso, né? Outra pessoa. Então, eu acho que é muito nesse sentido mesmo que a gente está querendo fundar esse país, né? Supervisão, um pouco mais de troca, né? E uma coisa que a gente observou também em muitos grupos é que a pessoa que estava apresentando o caso muitas vezes ficava tentando se defender depois que escutava a colocação dos colegas.
Então, você apresenta o seu caso, você escuta um monte de coisa, aí, não, eu não pensei nisso. A pessoa depois ficava tentando se defender, e assim, a gente gostaria de constituir um ambiente em que a pessoa só escutasse, ficasse ali mesmo de objeto, né? Até se colocando um pouco como analista mesmo. Eu coloquei o meu caso, agora vamos lá, o que que vocês têm para me oferecer, né? E o analista poder escutar essas outras visões, sem precisar se defender, né? Muito menos, eu acho que muito menos resoluções lógicas, e aí eu acho que vem num lugar muito importante para nós analistas, que é sustentar esse lugar de uma angústia de às vezes não ter soluções lógicas, não ter caminhos, né? Isso é uma coisa muito importante para quem está de fora. Às vezes a pessoa acha que supervisão, o supervisor vai dizer para ele o que tem que fazer, como é o caminho, como é que é esse percurso. É o contrário, né? É assim, as questões todas vão nos fazer reverberar, vão fazer o eco na nossa cabeça e dizer, puta, eu acho que eu estou num caminho, eu acho que eu escutei errado aqui, acho que foi uma coisa. Então é essa a ideia, né, Nela? Né? A ideia é que a gente tenha esse percurso. Será que eu posso entrar já no outro ali? Você tem mais alguma outra coisa, você acha? Não, e eu queria só, Por favor. eu acho que para falar um pouco sobre a coisa do em grupo e do separadamente, né? Eu acho que a gente também pensou nessa coisa do grupo, porque quando a gente se põe entre pares, a gente, de alguma forma, se acolhe e o grupo diz para a gente: eu te vejo, analista, eu te escuto, analista, né? Tem um pouco daquela troca que ajuda, que é importante para essa autorização, né? Então, você ter outros que estão ali, embora o percurso do analista seja extremamente solitário, né, e seja de desamparo do sujeito, né? Mas que a gente possa, em grupo, é, escutar um pouco um ao outro, né? Como analista. O Freud ia sozinho lá na frente, quando ele tinha uma grande descoberta que queria apresentar num congresso médico, ele se lascava, ele pagava maior mico na frente de todo mundo, era super chaçado, né? Mas eu acho que a gente pode fazer o estar entre pares algo um pouco mais é, confortável e construtivo mesmo para a prática analítica e, e a própria essa coisa de trazer casos é muito inóspito, né? Você tem que escrever, você tem que construir. Ai, mas como que eu vou escrever? Mas será que tem um jeito certo, né? A gente vai, inclusive, trabalhar muito isso para que cada um ache o seu jeito, né? Porque tem gente que é mais literal, tem gente que é é, mais prolixo mesmo, tem gente que é mais técnico, já busca várias fundamentos ali para colocar no caso, e tem gente que faz um rascunho ali, mais ou menos. Então, até você ter o teu próprio jeito de construir a tua clínica, de construir o teu caso, né? De se construir como analista, na verdade. Total, total. Eu acho que essa é a nossa ideia, da gente construir junto isso sobre escrever, sobre como trazer, né, Melanie? Isso é uma coisa que a gente pode trazer um pouco. Como é que vai funcionar? Posso entrar nessa? Acho que pode ser bom, né? Como é que a gente pensou, gente? Primeiro, semanal, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente vai mandar um link pelo Zoom. E aí a gente vai ter duas modalidades que a gente pensou aqui juntos, que é uma supervisionados, perdão, início de clínica, quem está com clínica, quem já está andando com casos, quem tem casos para trazer, e vai apresentar casos. E aí eu vou trazer depois um pouco do roteiro. E a gente tem uma modalidade de ouvintes, que quem ainda não terminou nenhuma formação, quem não tem nenhuma clínica. E aí eu acho que é legal a gente só pontuar, assim, quem está com clínica, quem está com percurso, vai poder abrir áudio, poder fazer perguntas, poder falar, poder mencionar sobre casos. Por que que a gente fez essa diferença? Por uma questão de percurso, de clínica e de estudos, para a gente deixar sempre muito sério a psicanálise no quesito daquele caso, né? E acho que isso é uma coisa que eu e a Melanie, a gente bateu muito, 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 e a gente bate muito. A gente tem uma questão psicanálise no mundo e que se a gente deixa ela muito cru, muito simplória, a gente começa a jogar a psicanálise lá para baixo. De que eu escuto um caso e eu resolvi o caso, e que eu escutei aquilo e é Édipo, e é complexo de Édipo, e é narcisismo, e é aquilo, e isso a gente vai deixando a psicanálise empobrecida.
Então, qual é a nossa ideia? É que a gente tenha as pessoas que vão apresentar os casos e aí vão abrir, e as pessoas que estão ali para ouvir. Pessoas nos procuraram dizendo, pô, mas eu não posso ouvir o caso, eu não posso simplesmente ouvir esse caso porque eu quero entender como é que essas pessoas manejam, como é que elas estão escutando, para eu começar a perceber isso na clínica. E a gente falou, bom, pode ser interessante. Alguns grupos que a gente já participou era dessa forma, né, acontecia dessa forma. Ouvintes de formação em psicanálise, ouvintes de formação em psicologia, mas quer estudar psicanálise depois. Então tem essa relação, e aí o pessoal tem acesso ao chat, faz perguntas, faz colocações, faz questionamentos, né, no chat. Beleza? Melanie, vai pontuando se tiver alguma coisa aí na cabeça, hein? Tá? Como é que a gente como é que a gente pensou no roteiro de apresentação dos casos? Isso é muito importante, ó, quem for ficar com a gente aí é muito importante. A gente vai dividir quem vai apresentar esses casos, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp só para quem vai ficar naquele mês. Então, eu quero participar do mês de agosto. Mês de agosto vai ter o grupo do WhatsApp do mês de agosto. Mês de setembro, a gente muda, tira as pessoas que não estão querendo ficar em agosto, vão ficar em setembro. A gente vai dividir aqueles casos. Tem gente que às vezes já está querendo apresentar, pô, eu posso apresentar semana que vem e tal, então, beleza. E aí esse apresentador, ele vai ter um tempo, que a gente vai dividir aqui, eu e a Melanie, a gente tinha pensado em uns 20 minutos, para apresentar o caso sem nenhuma interrupção, nem minha, nem da Melanie, nem de ninguém. E aí a gente vai incentivar no próximo papo a gente vai até falar mais, assim, escrever o caso. Escreve o que você está pensando sobre esse caso, o que está falando sobre esse caso, o que ele vem, né? Então a gente vai ter essa pessoa para apresentar. Nesse mesmo dia, a gente vai dizer quem quer ser o primeiro comentarista. E a gente vai ter um primeiro comentarista para dar um primeiro pontapé inicial, que vai começar a pensar um pouco sobre aquilo para a gente esquentar o bate-papo. A Melanie falou ali atrás, e é exatamente isso. Esse grupo de supervisão não é meu e da Melanie, como que a gente vai ficar falando o tempo todo. É um grupo. Então, tem que esquentar o que está naquele caso. Vamos esquentar. Então, o primeiro supervisor, um primeiro comentador, vem e fala, ó, puta, esse caso me remeteu a isso, e começa começa a pingar e trazer sobre aquele caso. E aí a gente abre, ele terminou mais ali alguns minutos, a gente abre para as outras pessoas, pô, eu queria falar. E aí, coisa simples de Zoom, levanta a mão, a gente vai dando uma organizada aqui, vai aparecer para todo mundo ali na ordem de quem levanta a mão primeiro, pô, pensei nisso, 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 nisso. Vai ter alguns comentários dos ouvintes no chat, e a gente também vai pontuando. Puta, eu escutei tal coisa, a Melanie também, ó, eu escutei tal coisa, né? O caso vai tomando corpo ali. E aí a gente pensou no final o seguinte: a pessoa que apresentou até pode dizer algo se ela quiser, mas a ideia é que ela durma com aquilo. A ideia de sair daquilo lá dizendo, puta, eu não pensei em quase nada do que a galera falou. É disso que a supervisão traz, né, Melanie? É esse eco que depois de uma supervisão em grupo vai falar, nossa, cara, eu acho que eu preciso levar esse caso na supervisão individual, por exemplo, para que eu acompanhe esse caso continuamente, por exemplo, né? Isso já me fez manejar diferente na próxima sessão. Eu vou começar a anotar, e aí lá em setembro eu quero levar de novo esse caso. Quero levar de novo esse caso. Quero levar ele para ver o que isso rolou ou não, né? Esqueci de algo, Melanie, do que a gente tinha pensado. Não, eu acho que é isso mesmo. Tá. Eu acho que hoje em dia, né, estamos todos muito travados no protagonismo mesmo, desde os grupos de WhatsApp, né? Eu acho que está todo mundo muito espectador, muito Uhum. ali com o controlezinho do Netflix, mas as pessoas não estão se colocando, e eu acho que o que a gente quer criar é uma arena segura para essa. Então, na verdade, quem vai apresentar o caso não está ali na Berlinda, mas vai ser quem vai ser presenteado com muitas visões estrangeiras sobre o caso. Então, é o cara que vai sair ali de braço cheio de coisas novas para pensar o caso. Então, a gente sonha com um ambiente em que as pessoas próxima e não fica assim, não, e que, Uhum. vou ficar por último para ver como é que funciona, mas que a gente ofereça uma segurança que as pessoas queiram estar nesse lugar, de colocar o caso para poderem recolher todas essas visões estrangeiras que vão Sim. pintar. Acho que é legal mencionar, né, Melanie? Você mencionou lá atrás o nosso percurso bem numa base mais lacaniana, mas a gente quer, e a gente vem estudando também juntos aí,
esse lugar das multimatrizes, né, multimatricial, essa coisa das matrizes que estão do mundo contemporâneo. Então é isso que a gente quer trazer nesse lugar da gente ouvir Freud, Lacan, Firenze, essa mescla de linhas que vocês vão trazendo psicanalíticas, que a gente vai falar, pô, mas cara, mas me reverberou, esse daí do Luiz Cláudio, por exemplo, que é maravilhoso, né? Essa relação de falar, pô, mas, Emanuel, você parou para pensar aqui que no seu caso podia ter um caminho, um percurso tão interessante sobre Firenze, que ele fala sobre a contratransferência. Então, isso é super legal. Muito importante. Psicanálise. É psicanálise. É psicanálise. Não é outra linha a não ser psicanálise. Sem nenhum tipo de julgamento sobre outras linhas, mas é psicanálise. Né? É base Freud, é Lacan, é Winnicott, é Melanie Klein, é Luiz Cláudio Figueiredo atualmente, é Marion Minebo, é Mário Eduardo Costa, é psicanálise, não é outra linha. Então, isso é muito importante para quem queira estar conosco. Ah, eu levantei a mão e falei sobre uma constelação familiar. Isso não é psicanálise, é psicanálise. A gente vai falar sobre o viés psicanalítico, certo, Melanie? É muito importante isso para todo mundo estar nessa mesma página da gente, para que depois as coisas não ficam meio cruzadas lá no futuro, né? Acho que isso é muito, muito bom. Bom, dito isso, como é que a gente pensou? A gente foi atrás, Melanie também vai me cutucando aí. A gente pensou em textos iniciais na nossa cabeça, a gente tem alguns textos, a gente foi buscar sobre essa relação da supervisão. A gente participa de alguns grupos e há muito tempo, tal. Então, Freud ali, eu até tô tirar da frente, que tá a solução na frente. Textos iniciais e textos de Freud que aparece supervisão, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise sobre a dinâmica da transferência, a condução da análise, recordar, repetir, elaborar, a análise com fins terapêuticos, e diria que a gente pode pegar muito do Freud, a gente estava falando um pouquinho antes, eu e a Melanie, do inibição, sintoma e angústia. O Freud precisa aparecer aqui nos nossos papos. Puta, Emanuel, eu lembrei de um texto do Freud. Vamos mandar o texto, vamos ler para o próximo papo. Ah, mas a gente vai falar sobre esse texto depois? Não, isso é de cada um. Não é uma aula. Né? Então, isso é muito, muito bom para a gente pensar. Não é uma aulinha do professor Emanuel e da professora Melanie. Não é essa a jogada. A jogada é que a gente fale sobre os casos e que cada um leia depois na sua clínica. Esse livro aqui, já quem for ficar conosco, é muito legal. Seu paciente favorito. Livro pequeno, curtinho, atual, que vai dizer sobre a angústia do psicanalista. São vários pequenos casos que vão dizer sobre como esses caras manejaram. Lembrando que é muito bom essa palavra. Seu paciente favorito não é o favorito. O favorito é o que dá angústia na gente, é o que eu não sei o que eu faço, é o que eu não estou perdido nesse. É disso que a supervisão vai falar. Não é do caso, nossa, eu tenho um caso super legal aqui, eu vou levar para o Emanuel, né? Eu tenho um coraçãozinho do caso. Não é esse caso que a gente quer trazer. O caso que está andando, tá tudo bem, cara. Eu quero aquele que ficou comigo ali 30 minutos em sessão silencioso no divã, que eu não sei o que eu faço. Puta, esse é o caso que a gente tem que falar, né? Entre Sessões é um livro super legal do Lucas Liedek, não sei como pronuncia o sobrenome dele, mas do Lucas. Supervisão Psicanalítica, Ofício e Transmissão, do Vodic, né? E Supervisão, a Formação Clínica, esse é um livro muito legal também, do Moreto e Cooperman. Tem um outro que acho que está aqui, né, Melanie? Esse Supervisão, Formação Clínica e Psicologia. Tem um outro que a gente está lendo junto eu e a Melanie, que tem muita coisa de clínica, que é do Luiz Cláudio Figueiredo. Então, a gente trouxe um primeiro esboço aqui de alguns textos, de alguns livros, porque a gente quer de novo bater nessa tecla. Embasado pela psicanálise, não é no achismo de que tinha um Édipo e vamos tocar porque era assim. Não, pô, vamos trazer referência, né? Vamos trazer história, vamos trazer coisa. Manda ver, Melanie, abre o áudio. Então, eu acho importante falar também do quanto quem, quem está na lista ou está em formação, do quanto não existe analista que não escute essas outras visões estrangeiras. Assim. Não existe. Não fazer supervisão não existe. A pessoa pode estar ali, virar bacharel em psicanálise.
né, assim, uma formação burocrática, né? Mas você não pegar, mesmo que seja um caso, muitas vezes, né, faz-se alguns exercícios, mesmo que não seja um caso da pessoa, mas que a pessoa, muitas vezes, na própria formação, já começa a trazer alguma coisa que escutou, um personagem, tudo para simular uma supervisão, porque não existe analista sem supervisão e sem estar entre pares. Então, eu acho que Freud isso busca da isso o tempo importância. todo, né, Melanie? Os pares, Freud buscava isso o tempo todo. Lacan abre os seminários dele gravando na rádio para que todo mundo pudesse ter esse acesso, né? Lacan faz esse lugar para tentar trazer mais gente, né? Tem diversas vezes questionado sobre trazer analisandos para esse jogo todo, né? Então isso é muito legal da gente pensar. Então eu acho que essa sua colocação é muito importante. Eu não disse ali atrás, mas eu esqueci e acho que é muito importante. Fazendo a inscrição com a gente lá e tudo mais, tem um termo de responsabilidade, de confidencialidade. E lembrando, todo mundo que for apresentar casos, quem for fazer o processo de apresentação e quem vai ser supervisionado e está nesse grupo, câmeras abertas. Isso é importante. Por quê? Porque a gente está trabalhando com casos clínicos. Isso é importante. Então, é assim, mas eu estou ali lavando louça e eu sou psicanalista. Não é isso que a gente está querendo. A gente quer que a gente esteja aqui debruçado, ouvindo o caso. A gente não consegue mencionar sobre o caso se a gente estiver fazendo outra coisa. É como se a gente não consegue atender um paciente se a gente estiver no TikTok, no Instagram, ao mesmo tempo que o paciente está falando. Isso aqui na clínica ou isso aqui online. E a mesma coisa para a supervisão. A gente precisa estar aqui presente, ouvindo o caso da pessoa. Então, câmeras abertas aqui, das 7 às 8, o horário que a gente está pensando aqui, é isso. Fechado? Isso é muito importante, porque senão a gente fica nesse lugar, mas hoje eu não posso, então eu vou fechar a câmera. Não entra. Hoje você não pode, você não entra. Tá tudo bem. Porque a gente está trabalhando com a cabeça das pessoas, com a vida das pessoas, é muito sério isso, né? Posso tocar, Melanie? Posso? Para fazer um adendo, não só a gente está trabalhando com o psiquismo do outro sujeito outro, né? Mas a gente está trabalhando com desejo. Que bosta de desejo é esse que está em supervisão e está lavando louça, né? Perfeito. Então, então, assim, então, tchau. Então, não é isso que a pessoa tem que fazer, É isso né? mesmo, é isso mesmo. Perfeito, Melanie. Como é que a gente funciona? Como é que a gente está pensando? Semana que vem a gente começa já, então é isso que eu estava falando, é um tema de confidencialidade aqui. Câmeras abertas, microfone fechado, e a gente vai abrindo conforme vai fazendo. A gente tem um valor de supervisionados e ouvintes. Essa ideia é um valor por mês, obviamente. Sendo 4 sessões, sendo 4 encontros, sendo 5 encontros, que vão ter meses que a gente vai ter 5 encontros. Simples e objetivo, grupo de WhatsApp, a gente cria, manda o link, manda o Pix por WhatsApp, depois a gente manda isso lá naquele grupo que a gente tem. Hoje a gente tem um número de pessoas aqui, mas a gente está com muito mais gente no grupo. Vocês puderam perceber lá, a gente tem 50 pessoas no grupo. Muitas pessoas disseram que não podia, por isso que eu gravei, por isso que eu e a Melanie a gente gravou essa jogada toda. Então, é mais ou menos isso que a gente está querendo. E eu vou até interromper aqui, porque daí a gente pode abrir para perguntas, para colocações, para questionamentos. Se alguém tem alguma dúvida, né? A gente pensou em ser algo duradouro. Os grupos de supervisão que a gente conhece são grupos que duram anos e anos e anos, e a ideia é que a gente crie esse grupo e que ele vai tomando corpo. Então, hoje a gente tem 50 pessoas, 10 entraram no mês de agosto, mês que vem tem 20, outro tem 10 de novo, e a gente vai tomando corpo, para que a gente tenha um grupo. E a gente percebe muito isso no nosso percurso de analista, que é os grupos, os grupos geram pares, né? Então, assim, preciso de alguém, puta, vamos falar sobre esse grupo. Me veio um texto aqui, joga lá no grupo, tá tudo bem. Né? Me veio mais uma outra coisa. O grupo vai tomando corpo, acho que isso é muito legal, tá? Beleza, Melanie? É isso aí? Sim, é isso mesmo, né? Eu acho que se a gente conseguir estar entre pares que participem, que Uhum. estejam desejantes e que sejam protagonistas e que tragam caso, né? Eu acho que isso é uma coisa que está cada vez mais rara, as pessoas estão flanando, abre aqui um pouco.
com a aulinha, escuta um pouquinho de um negócio, não lê o Freud, lê quem fala sobre Freud. Uhum, Eu acho que a gente precisa disso, precisa de um grupo em que as pessoas de fato estejam se colocando, né? E é cada vez mais raro isso. com certeza, com certeza. É essa a nossa ideia, essa é a nossa ideia. Elke, vamos lá, vamos embora, vamos, faz uma pergunta aí, pode abrir o áudio e manda ver. Eu não tenho vergonha de falar, tá, gente? Isso aí, Elke, isso aí. Ué, tem que falar. Como é que a gente vai saber as coisas se não perguntar, não é? Para tudo na Exatamente. vida, aliás. Primeiro prazer em te conhecer, Melanie. Emanuel, eu já conheço pessoalmente. Uma pergunta. Primeira pergunta. Qual o número máximo por grupo? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já participo de um grupo de supervisão, e nesse grupo de supervisão, o máximo que eles permitem, que a supervisora, é uma só, permite são 15 pessoas. Uhum. Basicamente, o esquema é parecidíssimo com o que vocês estão propondo. Então, 20 minutos, apresento o caso, tal. A supervisora inicia, nesse caso, diferente Uhum. de vocês, ela inicia falando, e aí depois a gente fala, a gente circula. Ou seja, cada um que quiser falar, levanta a mãozinha e tudo mais. Então, essa é a primeira pergunta. Qual é o máximo de pessoas que vocês têm ideia, tá? E uma coisa que eu achei bonito que você colocou, acho que foi você, Manuel, e você complementou, Melanie, é, eu acho que tem que ter, numa relação com o supervisor, humildade de ambas as partes. Eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que talvez tenha faltado só essa palavrinha, tipo humildade, né? Humildade de entender que talvez, eu não sei tanto, e se eu cometer uma gafe, vai fazer o quê? Tudo bem, tudo certo, né? E o supervisor entender também e ter essa troca de forma humilde, que aí a coisa com certeza flui muito bem, flui mesmo. E sem dúvida nenhuma. Olha, minha clínica tem o quê? Que eu comecei a atender? Um ano? Um ano mais ou menos. Eu, desde o começo, supervisão, gente, não tem como ficar sem. É tipo análise pessoal, é tipo análise pessoal e livrinho do Freud em mãos. Mais ou É isso menos aí, isso. Então, eu super concordo com o que muito bom, vocês falaram. É muito isso. bom. Perfeito, Elke. Mais alguém aí quer fazer, a gente já responde de uma vez só? Alguém quer mais falar alguma coisa? Dúvidas? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Manda ver, manda ver. Eventualmente, se a gente precisar ou quiser flutuar entre ouvinte e supervisionado, será possível? A gente não tinha pensado nisso, né, Melanie? A gente não tinha pensado nisso. A gente, na verdade, Muito bom. o que que a gente trouxe, Angélica? Aí a Melanie pode dizer também. A gente pensou que esse ouvinte é para quem não tem clínica, para quem não Ah, tem tá. casos, para que alguém, por que isso, tá, gente? Acho que é para a gente não, pegando o gancho da Elke ali, sobre humildade, sobre essa, não é nenhum momento para a gente hierarquizar a coisa e dizer que a gente sabe mais ou menos. Mas quando a gente está só estudando, a gente tem uma outra escuta do que quando a gente está na clínica. E aí a gente pode ter colocações sobre um caso que ainda falta conteúdo ainda, certo? Então a gente, né, Melanie, foi isso tudo que a gente conversou nesse lugar assim. E às vezes pode ter gente que está terminando a formação e é ouvinte, no próximo semestre ela começa a atender e fala, pô, eu quero levar meu caso aí. E tá tudo bem, né? E acabou de fazer uma formação em alguma escola e tal e tudo mais. Então foi isso que a gente pensou, Angela. A gente pensou assim, ouvinte é quem não tem clínica. Quem tem clínica, vambora, sabe? Tipo, meu, vamos trazer caso. E é desafiador pra caramba, porque a gente tem receio, né? Pegando o que é o que falou ali, a gente tem receio de estar fazendo alguma cagada, de estar fazendo alguma coisa errada. É o medo de todo mundo que está começando a clínica, não tem jeito, né? E assim, é, a Melanie participa comigo de outros grupos. É o medo de quem está com 14 anos também na clínica. Quando chega um caso muito cabeludo, eu falo, caramba, tá difícil esse caso, né? Vamos tentar trabalhar aqui, certo? Melanie quer dizer algo aí? Eu acho que É, eu acho que o papel do ouvinte só cabe mesmo a quem está em formação, principalmente a gente querendo botar para andar quem está no inicinho, assim, quem está com um caso que seja, né? E na forma como a gente concebeu,
além do apresentador, esse comentarista titular também vai ter uma importância muito grande, quase como se a gente também estivesse formando ali uma percepção já de supervisor. Então, na verdade, a gente vai ter dois protagonistas assim na sessão de apresentação de caso, porque esse primeiro comentarista também tem que estar muito livre, ele vai ter esse protagonismo de ter a primeira palavra ali. E a ideia da gente de não colocar a primeira palavra, nem minha, nem do Emanuel, na jogada, e a gente fechar no final, é justamente para não enviesar isso, e não enviesar o que vai sair depois no grupo. Porque a gente acha que o supervisor ali, quando coloca primeiro, aí as pessoas já têm uma pista, é por aqui, ó, aí vai todo mundo pro mesmo lado, né? E aí fica todo mundo sem graça de ir de repente colocar uma outra coisa. Então, por isso que a gente escolheu fazer um giro nessa entrada, justamente para a gente não enviesar e para poder empoderar esse primeiro comentarista. Então, assim, eu acho que já é tão especial se a pessoa já tiver com um caso ali, tiver concluído a formação de estar para o lado dos supervisionandos, é, que os ouvintes, eu acho que é um papel que cabe a quem está em formação mesmo, né? Perfeito, perfeito. E a Elke perguntou, né, Melanie, do número máximo de pessoas. A gente tinha pensado, Elke, Melanie me corrige se eu estiver errado aí. A gente tinha pensado que ouvintes, a gente pode ter um número que entra e escuta e tá tudo bem, né, e tudo mais. E o número de supervisionados, 20. Máximo 20, certo, Melanie? A gente tinha falado isso? Justamente porque a gente vai ter sempre a cada sessão Uhum. dois É, ali, a né? dupla ali falando, É, discutindo e tudo mais. A gente mas tinha a gente pensado nesse também número. falou 20 com a tranquilidade de De- que é muito raro É, a gente conseguir um grupo de pessoas que estarão ali. é. Nossa, se a Sim. gente tiver 10, 15 pessoas comprometidas ali, que vão Uhum. estar, eu sou no dia 14, que É, vão estar ali realmente trabalhando por aquilo, já tá tão raro, aquilo que eu falei, é tão luxo isso, né? O pessoal quer comprar o curso gravado e ficar Ninguém escutando quer enquanto tá fazer fazendo as supervisão, classes. não, gente. Ninguém quer É. pagar a sim, supervisão, né? sim. Atender todo mundo quer, né? Mas beleza, tá entendido. Mas é isso Obrigada, mesmo, né? Nilton. Acho que é isso Obrigada mesmo. mesmo. Imagina. Gente, eu acho que é essa jogada. O que a gente vai fazer agora? Na sequência, a gente vai subir esse vídeo para o YouTube. Quem não viu aqui, então vai assistir no YouTube. E depois a gente manda o link das inscrições via aquele grupo que está um grupão lá. Talvez entrem mais pessoas, saiam algumas, isso faz parte. E aí, na semana que vem, a gente já bate martelo de começo, de início. Como a gente ainda não vai ter esse grupo já para divisão, o que a gente pensou? Melanie traz um caso e eu sou o primeiro supervisor. Tudo bem, Irani, vai tranquila. Melanie traz o caso, eu sou o primeiro supervisor e a gente abre uma roda para a gente poder falar e a gente começa. Só que daí na outra semana a gente já. Quem quer, quem não quer. Ninguém vai falar. Bom, galera, é assim, ó, é a galera, não é a escolinha do professor Emanuel nem a professora Melanie. Vamos rodar isso aí, a galera tem que se movimentar. É isso que a gente está querendo empurrar. Quem quer ser analista e psicanalista tem que se movimentar para fazer uma clínica com um pouco mais de robustez, né? Isso é importante para que a gente tenha corpo, forma. A gente precisa de conteúdo e de E eu troca. acho que tem uma coisa que eu acho que a gente, nos trabalhos que a gente acaba fazendo junto, que a gente tem muito, embora a gente seja bastante diferente, a gente tem uma semelhança que é a gente só quer saber de quem tá afim, né? Só. Eu Não é, acho que não é, isso não é, é não é, muito. não é para vender a coisa gigantesca. Vocês perceberam É, isso? A gente quer uma galera acho que que é esteja afim. gostoso, com quem tá afim, né? Os nossos grupos, né, de Exatamente. leitura, sempre que a gente teve envolvido, ali 8, 10, 6, 20, mas é de quem está envolvido, né? A É gente isso não aí. quer saber muito daquele grupão com um monte de gente no WhatsApp. Depois a gente vai fechar, tá, né? Aquele É isso grupo aí. vai rodar. É isso aí. Manda ver, El, qual a sua dúvida? Uma coisa que aconteceu na semana passada no meu grupo foi uma coisa interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, inclusive. A pessoa que ia apresentar o caso não pôde vir. E aí fica aquela, né? E aí? E agora? Como é que faz? Quem se habilita? Aí tem às vezes alguém que fala, tá bom, eu entro mesmo sem.
sem preparar muito e solta o verbo. Mas dessa vez a supervisora falou o seguinte: vamos fazer uma coisa que chama-se seminário clínico. Uhum. Não sei se vocês já escutaram. Ou seja, tirar dúvidas. Basicamente, foi assim, uma tiração de dúvidas. O que acabou culminando numa discussão de casos. Sim. Porque aí acaba que veio a pergunta. Ah, tá, minha pergunta veio por conta de um caso tal, e aí rodou. Foi bem interessante também. Então, só a título de ilustração, tá? Super legal, né, Melanie? Super legal. Acho que a gente pode trabalhar caso a caso mesmo e a gente sentindo como é que a gente vai vendo essa troca, né? Às vezes tem gente que está querendo trazer um caso, já tem um caso escrito que quer trazer, né? Acho que essa coisa do faltar, com certeza vai ter, né? Com certeza vai ter. Vai ter, com certeza. Aconteceu um imprevisto. A gente tem imprevistos na vida, filhos e famílias e trabalho, enfim, né? Afins aí. Gente, é isso, Melanie. Vamos fechar. Amanhã a gente sobe o link lá no YouTube. Eu vou fazer esse link. E mandem mensagem para Melanie na hora que vocês precisarem de alguma coisa. E essa é a nossa ideia. Quem está afim de fazer supervisão, venha. Quem não está afim, quiser só fazer outra coisa enquanto escuta, não é aqui o lugar. Não é aqui nossa jogada, né, Melanie? Fechado? Obrigado por todo mundo que esteve aqui. Melanie, quiser dar um beijo aí. Muito prazer. Muito bom. Boa noite. Um beijo para Obrigada, vocês. Até Emanuel. mais. Obrigada, Obrigado a Mel. vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.